Então, hoje vamos iniciar a correção da nossa PC avaliativa da aula anterior. Vamos lá, então. Questão número 1. Uma das etapas do processo de produção de ácido sulfúrico é a obtenção de SO3 a partir do SO2. Aqui eu tenho a equação, onde o SO2 reage com o oxigênio, formando SO3. A partir a tabela a seguir mostra a porcentagem de SO3 no equilíbrio, as várias temperaturas. Aqui eu tenho a porcentagem de produção e a temperatura que cada um foi produzido. 3 afirmações foram feitas a respeito do equilíbrio. Qual delas estão corretas? Na primeira, as espécies que coexistem quando o equilíbrio é alcançado são SO2, SO3 e O2? Sim, porque são as 3 espécies que se encontram aqui, e quando estão em equilíbrio, somente as 3 são encontradas. Número 2. A reação de formação do SO3 é isotérmica? Sim, porque quanto menor a temperatura, maior será a porcentagem. Aqui no caso eu tenho 400 graus, será 99. Aqui onde tem uma temperatura maior, será 14%. Então, a 2 também está correta. 3. Nessa etapa do processo, o fabricante deve utilizar as temperaturas entre 600 e 800 graus Celsius. Não, ele vai utilizar entre 500 a 400, aonde eu terei uma maior produção, porque entre 600 e 800 a produção decai na porcentagem. Então, as alternativas certas seriam 1 e 2. Então, a letra C. 2. Os antiácidos mais indicados devem ser aqueles que não produzem demais acidez no estômago, onde tem um equilíbrio. Quando a redução da acidez é muito grande, o estômago secreta excesso de ácido. Esse efeito é conhecido como revanche ácida. Qual dos itens abaixo poderia ser associado a esse efeito? Qual teoria aqui que quando para que a reação ocorra, ela tem que estar em equilíbrio? De todos aqui, estamos estudando somente uma única teoria, que seria o princípio de Le Chatelier. Na 3. Abaixo é apresentada uma reação química no equilíbrio. Eu tenho NO mais O, formando 2NO, é uma reação exotérmica, porque ΔH é menor que zero. Com o objetivo de deslocar esse equilíbrio no sentido da formação do dióxido de nitrogênio, deve-se diminuir a pressão e aumentar a temperatura, aumentar a pressão e a temperatura, aumentar a pressão e diminuir a temperatura, aumentar a pressão e diminuir as concentrações de NO e O2, e aumentar a temperatura e as concentrações de NO e O2. Como a reação é exotérmica, que ela é menor que zero, então, como se deseja aumentar a formação de NO2, que está na direita, que seria esse daqui, devemos deslocar para o seu equilíbrio, que seria a reação inversa. Para que isso ocorra, eu tenho que diminuir a temperatura, porque é exotérmico, é menor que zero. E também eu tenho que aumentar a pressão, porque se aumentar a pressão, desloca para o local de menos volume. Então a alternativa certa seria a letra C. Número 4. As equações a seguir representam sistemas em equilíbrio. Qual o único sistema que não se desloca por alteração de pressão? Tá. Para que esse sistema esteja em equilíbrio, todos os componentes da reação têm que estar com a mesma concentração, com a mesma quantidade de mols, com o mesmo número estequiométrico. Então, a letra A, eu tenho aqui 1 mol, aqui eu tenho meio mol e aqui eu tenho 1 mol. É uma reação que está em equilíbrio? Não, porque há uma diferença aqui entre meio mol de O2. Letra B, 1 mol aqui, 1 mol aqui, 1 mol aqui e 1 também aqui. Essa reação já está em equilíbrio. Todos os elementos têm a mesma quantidade de mols. Na C, aqui eu tenho 1, 3H2 e 2NH3. A reação não está em equilíbrio. Há uma diferença entre os números de mols. E na letra D, também ocorre a mesma coisa. 2, 2 e 1.
também ocorre uma diferença. Então, qual seria a alternativa correta? A número 4. A letra B. 5. O ozônio é formado quando o oxigênio é submetido a alta radiação, por meio da seguinte reação, que é a reação do ozônio. Considerando o princípio de Le Chatelier, diga quais as situações abaixo favorecem a formação. Então, se aumenta a temperatura, favorece a reação endotérmica, que nesse caso, a reação está aqui. O que é uma reação endotérmica? Uma reação que absorve calor. Então, a reação seria do O2 para o O3, seria uma reação direta, que iria favorecer a formação do ozônio. Diminuição da temperatura favorece uma reação exotérmica. Se favorece uma reação exotérmica, seria o inverso, seria a formação do oxigênio. Então, já descartamos a B. Letra C. Aumento da pressão. Se aumentar a pressão, irá favorecer também a formação do ozônio, porque decaiu o valor. E se eu ver, ambos vão ter 6 aqui, e 2 vezes 3, 6 aqui também. Então, ambos estão em equilíbrio. Se eu diminuir a pressão, favorece a formação do O2, que seria a reação inversa. Se eu aumento a pressão, favorece o O3. Se eu diminuo a pressão, favorece o O2. É igual a temperatura. Se eu aumento a temperatura, vai favorecer a formação do ozônio. Se eu diminuo a temperatura, é inversa. E aumento da concentração do gás ozônio? Também não. Porque se aumenta a concentração, favorece o consumo dele. Então a alternativa certa seria a letra C. E também seria a letra A. Quem colocou a letra A ou C, eu considerei correto. 6. O estudo experimental de uma reação química em equilíbrio demonstrou que o aumento da temperatura favorecia a formação dos produtos, enquanto o aumento da pressão favorecia a formação dos reagentes. Então aqui fala que o aumento da pressão favorece a formação de reagentes. Quando você diminui a pressão, favorece a reação dos produtos. Então, nesse caso aqui, baseado nessas informações, A, B, C e D são gases. Tá. Se eu aumento a temperatura, favorece a formação de reagentes. Se eu diminuo a temperatura, a pressão, favorece a reação de produtos. Diminui. Então, o valor de produtos tem que ser menor do que os que eu tenho nos reagentes. Letra A. 1 formou 2 e 1. Está incorreto, porque tem que formar menos do que já obtém nos reagentes. 3. Na B, eu tenho 3 e 5, formou 2 e 2. Ok. Na C, 4 e 5, formou 6 e 7. Está errado, o número de produtos tem que ser menor do que o número de reagentes. Na D, 3, 6, formou 3 e 2. Ok. Diminuiu a quantidade. Letra E, 2, 2, formou C, D. Mas temos um porém. Para favorecer a diminuição da formação de produtos, a reação tem que ser endotérmica. Então, se é endotérmico, o valor é negativo, ΔH negativo. Então, aí já descartamos aqui. Então, vamos ver, temos a B e a D. Mas se eu somar meus produtos, aqui dá 4 e aqui dá 5. Então, a alternativa correta seria a letra B, onde favoreceu a menor quantidade de produtos aqui. 7. Cada vez mais estão sendo utilizadas substâncias que favorecem o aumento da velocidade das reações químicas. Isso traz uma série de benefícios para a empresa produtora, pois torna possível acelerar a produção com uma fabricação mais limpa e barata, com processos feitos em temperaturas e pressões menores. Sem essas substâncias, muitas reações ocorrem bem lentamente em temperatura e pressão ambiente. Quais são essas substâncias? Essas substâncias aceleram a reação, mas não interferem no meio. Ela só ativa a energia de ativação. Então, seria a alternativa D. Os catalisadores aceleram a reação sem interferir no meio. 8. Nas indústrias químicas, os catalisadores são utilizados em larga escala.
sendo responsáveis por inúmeros processos econômicos empregados na obtenção de bens do consumo importante para o homem moderno. Podemos afirmar que, nas reações em que atuam catalisadores, aumentam a energia da ativação necessária para a reação, diminui a variação de entalpia do sistema, atuam somente entre substâncias em solução, diminui a energia de ativação necessária para a reação, aumenta a variação de entalpia. Então, quando eu adiciono um catalisador à reação, o que ele faz? Ele diminui a energia necessária para que a reação ocorra. Ele diminui a energia de ativação. Então, seria a letra D. 9. Sobre os catalisadores. São feitas as 4 seguintes afirmações. 1. Substâncias que aumentam a velocidade de uma reação? Ok. 2. Reações que reduzem a energia de ativação da reação? Ok. 3. As reações nas quais atuam não ocorreriam na sua ausência? Sim, ocorreria na ausência dele, mas ocorreria de uma forma lenta. Ele acelera a formação dos produtos. 4. Enzimas são catalisadores biológicos? Sim, possuímos alguns catalisadores biológicos. No caso da batata. A batata possui a catálise, que é um tipo de catalisador. Então, a alternativa certa seria a D. 1, 3 e 4. 1, 2 e 4. A 3 está incorreta. Agora, a nossa última. A sabedoria popular indica que para cozinhar batatas é indicado cortá-las em pedaços. Em condições reacionais, idênticas e utilizando massas iguais de batata, algumas inteiras e outras cortadas, verifica-se que a cortada cozinha em maior velocidade. O fator determinante para essa maior velocidade da reação é o aumento da pressão, temperatura, concentração, superfície de contato e natureza dos reagentes. Então, se eu tenho batatas, uma está inteira e uma cortada no meio, por que a cortada cozinha mais rápido? Porque a superfície de contato dela é menor do que a que está inteira. Então, a alternativa certa seria a letra D. Então, turma, por hoje é só. Qualquer dúvida vocês podem chamar no WhatsApp. E vamos colocar as atividades em dias, hein, turma? Beijos, tchau, tchau. Até a próxima.